boa noite. Tô aqui em mais uma live para falar de um tema para dar dicas para os pais e cuidadores de crianças da psicologia infantil. Meu nome é Ângela Lorena, para quem não me conhece, sou psicóloga focada no atendimento infantil. Eu amo atender crianças, né? Aqui eu tô com o meu cenário, hoje com alguns dos meus acompanhantes que me ajudam aí nos atendimentos. Eu gosto muito de atender criança, desde 2002, lá quando ainda estava na graduação, que eu fui fazer estágio clínico com criança, que eu descobri que eu amava atender criança. Eu não imaginei, né? Fui fazer o estágio sem saber que eu ia poder atender criança, não fui fazer o estágio para atender criança, não sabia que podia, e descobri que eu ia atender criança e eu fiquei muito feliz, saí pulando lá de alegria quando eu descobri que eu ia atender criança. Na verdade, ao longo da graduação aí, eu descobri que tinha um monte, que eu gostava de trabalhar com criança de um modo geral, e quando eu fui fazer esse estágio aí em clínica e atendi criança por um acaso, não era a ideia, que eu descobri que eu gostava de atender crianças na clínica. A minha ideia, então, é que eu possa auxiliar as crianças, né? O potencial das crianças aí, ajudá-las a lidar com a dificuldade, né? Então, nesse primeiro atendimento que eu tive, eu descobri isso, que eu podia ajudar as crianças com isso. Oi, gente, boa noite para quem tá chegando aí. Me fala se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo. Bem-vindos à minha live, começando mais uma. Estão me ouvindo? Oi, mami, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje, então, vou falar de 4 dicas da psicologia infantil para pais e cuidadores. 4 dicas bem pontuais, bem bacanas. Como que a psicologia, então, né, para crianças, pode ser interessante para cuidadores e para pais. Oi, mano, Brod, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Mami também tá me ouvindo bem. Então, gente, falando então do meu tema, eu vou dar 4 dicas aí para os pais, para cuidadores. Então, assim, cuidadores são qualquer pessoa que convive com criança. Oi, Ju, tudo bem? Tá ouvindo bem também? Pessoas que convivem com criança, né? Não só os psicólogos, os profissionais, os pais, né? Mas então avós, tios, os professores. Hoje é dia dos professores, né? Parabéns para os professores. Eu que fiquei aí na carreira docente, 12 anos de carreira docente, né? Até postei umas fotos aí do meu tempo de carreira docente hoje aí. Fiquei com saudade dos meus alunos, que estão sempre por aí aparecendo, né? Então, professores que atuam com crianças, às vezes um familiar. Então, cuidador de crianças, eu estou considerando que são todos ali que estão junto com as crianças. Eu, às vezes, né, quando no meu atendimento com crianças, não são só os pais que trazem as crianças para atendimento. Então, já tive a avó que trouxe a criança, né? Já tive tia, já tive diversos cuidadores. Então, às vezes eu prefiro até falar de cuidadores, porque essas dicas, então, que eu vou falar hoje não é só para os pais, é para qualquer pessoa que esteja convivendo com crianças, né? E aí uma coisa que eu queria começar falando é um pouquinho, então, de que as pessoas, uma coisa que quando os pais ou algum cuidador da criança entra em contato comigo para saber do atendimento para a criança, é como que é, né, o atendimento, né? E os pais às vezes ficam um pouco com receio. Será que meu filho precisa de psicólogo, né? Será que é normal levar um filho no psicólogo? Será que meu filho tá louco? Será que é uma doença, né? Então, é normal levar o filho na psicóloga infantil? Então, o que eu costumo dizer? O raciocínio é assim: se quando eu tenho uma dor de dente, se eu tô com algum problema de dente, eu procuro o especialista em dente, que é o dentista. Se eu tô com problemas respiratórios, asma, por exemplo, se eu tenho asma, eu vou procurar um médico especialista na área, né? O otorrinolaringologista. Essa palavra é difícil aí, mas se eu tô com um problema cardíaco no coração, eu procuro um médico especialista na área de coração. Então, se o meu filho ou quando alguém tá com problemas de comportamento, quem é o especialista, então, que eu vou procurar? O especialista em comportamento humano. E quem é o especialista em comportamento humano?
psicólogo, né? Em comportamento de criança, o psicólogo infantil, igual a gente normalmente leva as crianças num pediatra ou então em alguma especialidade que seja um psiquiatra infantil, né? Um neurologista infantil, uma especialidade que seja também focado na criança, porque ele está então dedicado às crianças. Quais são os problemas de comportamento, então, que aparecem muito, né? Quais são os mais comuns que os pais e os cuidadores me procuram para atendimento das crianças? Então, por exemplo, desobediência, aquela criança que não obedece, que faz muita birra, que chora por qualquer coisa. A criança que é agressiva, principalmente na escola, com os coleguinhas, que bate. A escola normalmente relata muito, olha, tá brigando muito, tá batendo nos coleguinhas. Quando é bebê, morde, então é bastante comum. Desatenção, né? Ou então tá muito agitado. Hoje em dia a gente entende um pouco melhor o TDAH, que daí já é um grau mais elevado, né? De uma desatenção e de uma hiperatividade. Ou então quando a criança tem medos muito intensos ou tá com uma tristeza aí pelas situações dela e a gente não sabe muito bem como ajudar, né? Então nas semanas anteriores eu já falei um pouco da tristeza e do medo, né? Então falei um pouquinho mais específico dessas e aí nas próximas semanas eu vou tentar manter falando disso, né? Então lá no meu primeiro atendimento, quando eu comecei com a primeira criança lá, isso em 2002, né? Já faz tempo pra caramba, né? Aquela criança, então, qual que foi a dificuldade que os pais me procuraram? Os pais estavam se separando e então a criança estava muito triste, né? Ela estava muito triste, o que é bastante comum. Toda criança vai ficar triste, né? Porque ela ainda não consegue entender, às vezes ela tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Então, naquele primeiro atendimento, foi para isso que os pais me procuraram. Eles estavam se separando e queriam ajuda, então, para a criança a lidar com isso e com a dificuldade que ela estava tendo para lidar com a separação dos pais. E aí, já lá naquele primeiro atendimento, né? Então, que eu estava comentando agora há pouco, que foi uma surpresa para mim. Eu não fui sabendo que eu atenderia criança. Eu fui para fazer um estágio clínico lá com o pessoal de Campinas, do ITCR, né, do Hélio Guilhardi. E aí eu cheguei lá e por um acaso descobri que ia atender criança. E uma coisa que eu percebi que eu gostava muito era justamente disso, né, desse mundo lúdico, né, aqui eu tô com os monstrinhos da terapia criativa, né, a monstrinha que eu customizei, o monstrinho, né. Eu gosto muito disso, né? Então, de inventar intervenções, de inventar maneiras de ajudar as crianças. E aí eu comecei a ajudar aquela criança e inventar maneiras de ajudá-la, né? Então, nem sempre a gente tem esses recursos assim super fofinhos, mas a gente pode construir. E eu comecei a perceber que isso dava muito certo, que eu estava indo muito bem. Tanto que a minha supervisora da época, a Patrícia, depois ela foi para um evento e ela levou, depois de 2 anos já que eu tinha saído do estágio, que eu não estava mais no estágio, ela levou um dos recursos que eu tinha usado nesse atendimento com a criança, que foi um que eu vou postar também nas minhas redes sociais, que eu ainda não fiz, mas que era um fantoche de saquinho de papel, que eu fiz para usar com a criança e tudo mais, e ela adorou. Então essa criatividade, isso de desenvolver intervenções, de inventar como é que eu vou ajudar aquela criança é uma coisa que eu amo fazer. Então, e no atendimento infantil a gente pode usar muita criatividade. E por que eu tenho tantos esses bonecos, assim, o que eles são úteis, né? Então, principalmente com a criança pequena, isso ajuda a entrar no mundo da imaginação, né? Então, às vezes ela não consegue falar para os adultos o que ela está sentindo, quais são os medos dela com a tristeza, mas ela fala para o monstrinho, né? Porque daí o monstrinho é alguém que ela consegue ficar à vontade, não é um adulto, né? Então, os bonecos, eles ajudam muito. E essas intervenções, então a gente vai fazendo, pensando coisas específicas para aquela criança, né? Então, para essa criança, o que vai funcionar? Né? Nem sempre elas gostam do monstrinho. Às vezes eu preciso de outro. Elas gostam muito de super-heróis. Nem todas gostam de super-heróis, né? Então eu descobri isso que eu gostava muito. E aí hoje, depois que eu saí da carreira docente, eu tô focada nisso e eu gosto muito, eu me realizo muito com isso. Então hoje eu vou falar de 4 dicas para cuidadores, né? Para pais e cuidadores, que é o que a gente chama de práticas educativas parentais.
tá? As práticas educativas parentais, então, é o que a gente faz, quais são, então, as ações, as atitudes, os comportamentos do... Travou? Gente, alguém tá aí? Tá me ouvindo? Travou? Eita, será que voltou? Olá, boa noite, voltou? Oi, Gi! Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá travado, será? Oi, oi! Boa noite, gente. Tô falando das vou falar de 4 dicas para pais e cuidadores da psicologia infantil. 4 dicas que a gente pode dar, então, aí para os pais e cuidadores. Será que travou? Voltou? Voltou? Tá. Então, eu vou falar, vocês vão me falando aí se tiver me ouvindo, se tá travando. Então, são 4 dicas da psicologia infantil para pais e cuidadores, que são as práticas parentais, tá? As práticas parentais, então, são as atitudes, os comportamentos que os pais, então, têm em relação à educação dos filhos. O que eles fazem, então, para educar os filhos. E a gente costuma dizer, né, a gente, os especialistas, né, a literatura na área, elas, então, categorizam as práticas parentais em positivas e negativas. Tá? Eu vou falar das positivas. Então, as minhas 4 dicas é das práticas positivas, tá? A primeira, então, dica que eu vou dar, que é uma prática parental positiva, é a comunicação, né? Então, pra gente ter uma boa comunicação com as crianças, né? Como assim? Como que eu tenho uma boa educação com crianças, então? Crianças pequenas, crianças grandes, eu tenho que esperar ela ter maturidade, ela ter desenvolvimento para entender? Não, eu posso desde pequenininha, a criança então por volta ali de 2 anos ela já está começando a desenvolver a fala, ela já consegue ter um vocabulário e entender e responder perguntas. Então eu posso conversar com ela perguntando como é que foi o seu dia, você já vai para a escolinha? Como que foi lá na escolinha, com quem você brincou, o que a professora falou, o que você comeu na escola. Você ficou chateada na escolinha? Aconteceu alguma coisa que você ficou triste? Então, fazer perguntas, né, pedir coisas. Ah, você pode me emprestar o seu brinquedo? Então, conversar, se comunicar com a criança. E outra coisa importante, ouvir atentamente. Então, hoje em dia, né, a gente fica muito no celular, né? Então, eu tô conversando com a criança, mas eu tô no celular. Né? Então, como é que foi o seu dia na escola? Então, não, se eu estou conversando com a criança, é um momento de 5 minutos, às vezes, que eu paro para conversar com aquela criança, já está suficiente. Ouvir atentamente, então, conversar com atenção, fazer perguntas, ouvir, né? Então, se ela tá me contando algo que ela tá com dificuldade, que ela não consegue explicar, não, mas espera aí, deixa eu entender, me explica direito. Deixa eu ver se eu entendi, você tá querendo me dizer isso, isso e isso, né? Então, primeira dica, comunicação, investir em comunicação. Segunda dica, expressar sentimentos, tá? Então, uma coisa que é importante, não é só demonstrar desagrado, então demonstrar satisfação também. Puxa, que bacana que você hoje tomou banho sem eu pedir, sem reclamar. Que legal que você hoje me ajudou a pôr a mesa, né? Então, expressar agrado, né? Expressar desagrado. Olha, eu não gosto quando você fala assim. Eu não gosto quando você chora sem motivo, né? Eu acho legal quando você me conta como que foi na escola, né? Então, expressar sentimentos. Olha, eu tô triste hoje. Eu fiquei com muita raiva. Então, expressar sentimentos para a criança. Isso é a segunda dica, a expressão de sentimentos. A terceira dica, super importante, é estabelecer limites. Crianças precisam de limites. Mas minha casa então vai virar um quartel-general? Não, não é essa a ideia. Mas a criança, ela precisa saber o que é certo, o que é errado. Ela precisa ser orientada sobre isso. Isso não pode fazer. Isso não é uma coisa legal. Isso é certo de fazer, né? Eu tenho que obedecer os meus pais, eu tenho que obedecer os adultos, né? Então, às vezes, isso é uma queixa bastante comum dos pais. Né? Eu tenho um joguinho que a gente brinca aqui, que eu pergunto assim para as crianças, quem é mais bravo em casa, o papai ou a mamãe? E muitas vezes as crianças falam assim, eu sou o mais bravo em casa, sou eu que mando em casa, né? E aí, não,
A criança não é ela quem manda. Isso não quer dizer que a gente não vai considerar o desejo da criança, o que ela quer, o que ela não quer. Mas quem define regras são sempre os adultos. Não é a criança que define o que ela quer, o que ela não quer. Então são sempre os adultos que decidem a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de comer, a hora que vai tomar banho. Não é a hora que quer. A criança precisa de rotina. Ela precisa ter horários. Até um outro vídeo que tem aí nas minhas redes sociais é como a gente montar a rotina da criança. Então isso é importante para a criança, não é só porque ela precisa ser regradinha, porque precisa ter regra, porque isso ajuda no desenvolvimento dela, no desenvolvimento infantil da criança, no desenvolvimento da cognição, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento da socialização, desenvolvimento dos autocuidados, né? Então isso tudo são áreas que são extremamente importantes de serem desenvolvidas. E essas áreas são desenvolvidas principalmente com estimulação do entorno da criança, não só na escola, como também em casa. Então a gente precisa estimulá-las a seguir regras. Todo lugar tem regra. A gente não pode fazer o que a gente quer em qualquer lugar. Todo lugar existe regra. Então a criança precisa aprender a seguir regras. Isso é importante, né? Isso faz parte da nossa vida. Precisa então ter horários, precisa ter hora para acordar, hora para dormir, hora para comer, hora para tomar banho, hora para fazer tarefa, né? Eu não posso chegar na escola a hora que eu quero. Tem hora para chegar na escola, tem hora para ir embora da escola, né? Então isso são coisas importantes da gente ensinar para as crianças. A quarta dica é que as consequências precisam ser consistentes. O que isso significa? Significa que eu tenho que cumprir os acordos, né? Então, para todo comportamento que eu acho que eu não quero que ocorra da criança, ele precisa ter uma consequência, tá? E se eu estabeleci uma consequência, se eu disse que se a criança não tomar banho na hora que eu mandar, ela vai ficar sem jogar o joguinho no celular ou no videogame, eu preciso cumprir, né? Porque senão, se eu só ameaço, a criança, ela rapidinho ela entende que eu não preciso seguir regra. Né? Nunca vai acontecer nada, né? Ah, meu pai e minha mãe, ele só fala que vai tirar o celular, mas ele nunca tira, então não preciso me preocupar. E isso é muito ruim, principalmente para o futuro, porque daí ela entende que ela também não precisa cumprir os acordos, né? Então, se ela fala que ela vai estudar e ela não estudar, então não tem problema, né? Então, quando a gente põe uma regra, a gente diz que vai dar uma consequência, a gente precisa cumprir esse acordo por dois motivos. Primeiro, porque a criança precisa aprender essa relação entre causa e consequência, então tudo que eu faço tem uma consequência, né? E a segunda coisa é aprender a seguir acordos. Uma coisa importante também é que as crianças, elas aprendem muito por modelos, né? Então, pelo exemplo. Então é difícil, eu costumo dizer até que é injusto que a gente, espere, que a gente cobre coisas das crianças que a gente mesmo não consegue fazer, né? Então assim, se eu, quando estou com raiva, fico nervoso, grito, xingo, quebro tudo, e aí quando a criança ficar com raiva, eu não quero que ela grite, que ela xingue, que ela quebre tudo, é injusto, porque ela está vendo que é assim que eu lido com a raiva, e ela está aprendendo isso, que é assim que a gente lida com a raiva. Então a gente precisa ser um modelo para as crianças. É difícil? É muito difícil, né? Mas então às vezes a gente precisa de ajuda, né? Eu costumo também brincar que filho não vem com manual, né? Que é difícil, às vezes a gente não sabe, então às vezes os pais também me procuram para saber, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que eu tô errado? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que é isso? E é uma dúvida super comum e tá tudo bem, né? A gente não tem que saber tudo e às vezes não vem o manual e a gente precisa então de um profissional, de um especialista que se dedicou, que estudou muito tempo da vida dele para entender isso. Né? Então tá tudo bem eu procurar ajuda. Então no meu atendimento, como que funciona o meu atendimento? E aí cada profissional tem um jeito de trabalhar, tá? Então tem profissionais que fazem de um jeito, isso não tem uma regra. A regra é as questões éticas do profissional de psicologia. Mas de um modo geral, cada profissional pode fazer a forma de atendimento do modo que ele acha melhor, tá? Então, como que funciona o meu atendimento?
Então, eu auxilio as crianças a ter relações saudáveis, né, a se desenvolver de maneira saudável para que no futuro ela seja um adulto equilibrado e que tenha uma qualidade de vida junto com a família, que a família também está inserida. Eu digo que nós somos uma força-tarefa, eu e a família, para ajudar a criança, no desenvolvimento da criança, né? Então, na psicoterapia, a criança, ela aprende a lidar com os sentimentos dela, a lidar com frustração, a ter uma boa convivência, tanto na escola, com os amiguinhos, como em casa, com a família, como resolver conflitos, né? Então, tudo isso a gente trabalha em terapia, né? E com os pais, então, a gente dá orientação, olha, você precisa ser consistente, precisa consequenciar o comportamento, né? Então, tem tanto o trabalho com a criança, com o trabalho com os pais. Quanto menor a criança for, eu, por exemplo, começo a atender a partir dos 6 anos. Tem profissionais que atendem antes, tem profissionais que atendem bebês. É claro que as crianças mais novas precisam de mais acompanhamento dos pais, né? Um bebê, por exemplo, ele não tem o que falar, né? Ele ainda não tem o desenvolvimento da linguagem tão estabelecido para fazer uma sessão só com ele, sempre com a criança. Quando ela tá com 6 anos, então ela já tem mais autonomia, né? E aí eu decidi que eu prefiro atender crianças a partir dos 6 anos. Mas tem profissionais que atendem antes, tem profissionais que não gostam de atender criança, né? Inclusive é bem pouco os psicólogos que gostam de atender criança, é bem raro, né? Eu gosto muito de atender criança e por isso que eu decidi que essa vai ser a minha área, né? O meu foco agora é o atendimento infantil, porque eu me dou muito bem. Mas tem profissionais que não atendem criança, então cada profissional tem essa liberdade de escolher que tipo de público ele quer atender e de como que será o trabalho dele. Então, de modo geral, o meu trabalho a primeira sessão eu faço com os responsáveis, com o pai ou com os cuidadores, né, para conversar, para a gente se conhecer, para entender o que está acontecendo, né, e aí depois que eu vou atender a criança. Nessa primeira sessão, normalmente os pais não estão, a criança não tá, desculpa, né, e eu então foco nos pais para que eles me expliquem o que está acontecendo. Nas próximas sessões, que então eu vou fazer a sessão com a criança. Mas o que eu faço com a criança? Eu fico conversando com a criança? Não, a gente brinca com a criança. Por isso que a gente tem aqui esses recursos lúdicos, né? Esses aqui são só alguns, né, que estavam aqui dos atendimentos que eu estava fazendo hoje. Mas tem muitos jogos, muitos brinquedos, né? Jogos comerciais mesmo, tem alguns muito bons. Tem os jogos da terapia criativa também, que eu sou revendedora, né? Porque eu gosto muito dos jogos, né? Eles são muito bons para trabalhar em terapia, tem alguns que dá para usar com os pais em casa também. Mas então a gente brinca com a criança, né? E aí muitas vezes os pais pensam: nossa, mas eu vou então levar o meu filho para brincar? Né? Ele vai para brincar com a psicóloga? Sim, e as crianças gostam muito, elas adoram, de modo geral, vir brincar, porque é um tempo de 50 minutos, então uma sessão em geral dura 50 minutos e é um tempo que tem um adulto ali dando toda a atenção para aquela criança, que é uma coisa que elas gostam muito. Mas não é qualquer brincar, para a criança é brincar. Então ela tá ali para brincar e tá tudo bem e tá ótimo. Mas o meu brincar, né? Então eu também me divirto muito, adoro brincar com as crianças, né? É muito gostoso, então é um brincar, mas o meu brincar é um brincar terapêutico. Né? Então é um brincar com propósito. Eu estou ali brincando, mas estou desenvolvendo coisas, estou trabalhando coisas com as crianças por meio da brincadeira. Né? Então é um brincar lúdico, ele tem uma finalidade. Né? E aí a criança ali, por meio da brincadeira, ela vai aprendendo uma série de coisas. Né, a lidar com a frustração, a seguir regras, né? Jogos de tabuleiros têm regras, então como que eu aprendo a seguir regras? Com jogos, como que eu aprendo a lidar com frustração? Perdendo nos jogos, né? Então às vezes os pais têm dó e acaba deixando a criança jogar, ganhar nos jogos, né? Às vezes as crianças começam a trapacear, que elas querem ganhar e tá tudo bem, né? E os pais meio que deixam, não, mas é importante que ela perca no jogo para ela aprender a se frustrar. Então, como que a gente frustra a criança pequena? Perdendo no jogo, brincando que a gente cresce, né? Então, é esse o meu trabalho. Então, nas sessões eu brinco com a criança, obviamente que não é porque é criança que ela não tem o direito a sigilo,
né? Então, o que ocorre na sessão, obviamente que os pais podem saber, né? Depois eu faço as sessões com os pais também para a gente conversar, o que eu observei para dar orientações de como trabalhar algumas questões, mas a criança também tem direito a sigilo. Né, isso tá tanto no Código de Ética do Profissional de Psicologia como no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a criança ela tem o direito a essa privacidade, né, a não ser que sejam questões muito sérias e muito graves que eu realmente precise dizer para o pai, e também aí é o meu dever ético informar, mas de modo geral é muito raro acontecer situações que eu precise romper o sigilo e falar com os pais, a não ser quando é adolescentes aí tem algumas questões que são mais sérias. Né? Mas de modo geral, as sessões com crianças são de brincadeiras e que eu, então, enquanto profissional, estou ali brincando, mas eu estou trabalhando coisas que são importantes para a criança, para o desenvolvimento dela, coisas que precisam ser trabalhadas. Né? Então é um investimento, né? Então a psicoterapia infantil, né? Então às vezes os pais pensam, é uma coisa da idade, vai passar, né? Não preciso me preocupar, não é tão sério, né? Mas nem sempre. Então, se a gente pode ajudar as crianças, né? Que elas aprendam de uma maneira sem tanto sofrimento, né, com um profissional capacitado, com um profissional que se preparou para aquilo, é um investimento na saúde emocional, não só ali da criança naquele momento, como a longo prazo, ela com certeza vai ser um adulto muito mais bem ajustado, né? E aí, então, as sessões, elas são normalmente semanais, né, 50 minutos, de modo geral. Existem profissionais que fazem sessões com menos tempo, tem profissionais que fazem metade da sessão com a criança, metade da sessão com os pais, tem profissionais que fazem com mais frequência, né? Então mais vezes na semana, ou então faz uma semana com os pais, uma semana com a criança, né? Então depende muito de cada caso e depende também de como cada profissional trabalha. Mas, de modo geral, né, as sessões são semanais, com 50 minutos, as questões as demandas aí são trabalhadas e depois de um tempo, né, e aí não tem um tempo pré-definido, vai ser um mês, 5 meses, 1 ano, 3 anos, a gente não sabe, depende muito de cada pessoa e das demandas que vão aparecendo, mas depois de um tempo, então, é interessante que não seja interrompido o processo com a criança, né? Que de uma hora para outra ela pare de ir na psicóloga. Normalmente as crianças criam muito vínculo com a gente, né? E eu também, né? Então a gente tenta fazer uma interrupção que não seja tão brusca, né? De uma hora para outra para a criança. Então a gente começa a fazer o espaçamento até chegar no que a gente chama de alta. Né, que é quando então a pessoa está pronta para seguir sozinha, a criança consegue seguir sozinha. Então a gente começa fazendo quinzenal, né? Então a cada 15 dias a sessão, depois a gente passa para uma vez por mês, depois pula para 2 meses, né? E ver se realmente a criança está pronta para interromper o processo ou se nesse meio tempo não vai acontecer o que a gente chamaria de uma recaída, por exemplo, né? Que pode acontecer. Então esse é o processo, né? Então, um psicólogo infantil ele vai ajudar as crianças por meio de brincadeiras. Então, as crianças gostam muito de ir porque é o momento que elas brincam. Mas, então, sempre lembrar que não é um brincar por brincar. Ele é um brincar terapêutico que tem uma função, que tem um propósito. A criança está ali para brincar, mas o adulto, no caso o psicólogo, ele está trabalhando questões importantes por meio do lúdico, por meio de brincadeira, tá? Eu não sei se tem alguém aí que está me ouvindo, se quer fazer alguma pergunta, se tem alguma dúvida. Essa live aqui vai ficar salva, né, no IGTV. Na próxima semana eu vou colocar, então, amanhã, uma enquete no meu Stories para vocês darem sugestões aí de temas que vocês querem para a live da semana que vem. Podem responder lá, mandar, é anônima a enquete, tá? Então vocês podem colocar, não vai aparecer o nome de ninguém. E aí então eu quero ver um tema pra gente falar na live da semana que vem. E também nas minhas redes sociais eu tenho colocado aí também, então se você tem alguém que você acha que precisa saber dessas 4 dicas, então só lembrando lá das 4 dicas, a primeira é a comunicação, depois expressar sentimentos,
estabelecer limites e então as consequências serem consistentes. Essas são as 4 dicas. Se você então acha que alguém precisa, comenta aí, coloca aí nos comentários ou manda aqui nesse aviãozinho para alguém. Ou então alguém que não tá no Instagram, que não tem redes sociais, esse vídeo também vai lá pro meu YouTube, no meu canal do YouTube, tá? Se alguém quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, pode me mandar também mensagem no direct que eu respondo, né? Eu posso dar um pouco mais de detalhes sobre como é o meu trabalho, tá bom? Obrigada por todo mundo que estava aí, que viu essa live agora aqui ao vivo, para quem vai assistir depois também, que vai ficar salvo tanto lá no IGTV como no canal do YouTube. E é isso, gente, obrigada, beijão para vocês. Então semana que vem vamos ver o tema que vamos falar. Um beijão e tchau, gente, boa noite, tchau.